Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a identificar as funções orgânicas dentro das cadeias mais complexas, né? As cadeias polifuncionais que te apresentam mais de uma função orgânica. Por que isso é interessante? Porque isso é importante termos em mente essa identificação. Porque quando vamos dar nomenclatura, reações orgânicas e também a parte de isomeria, é necessário que tenhamos em mente quais são as funções orgânicas presentes ali naquele composto. Então, para isso é necessário identificarmos essas funções orgânicas. Então, aqui nós temos um quadro resumo das principais funções orgânicas. Nós vamos dividir ela em três grupos. Então, o grupo dos hidrocarbonetos, o grupo das funções oxigenadas e depois o grupo das funções nitrogenadas e ainda os haletos orgânicos. Então vamos começar pelos hidrocarbonetos. A característica principal dos hidrocarbonetos é apresentar somente carbono e hidrogênio em sua composição. Dentro dos hidrocarbonetos nós vamos ter os alcanos, as ligações químicas entre os seus átomos de carbono é sempre ligações simples. Os alcenos. Nos alcenos nós vamos ter pelo menos uma insaturação. Nos alcinos nós vamos ter pelo menos uma insaturação tripla, né? Então, alceno ligação dupla, alcino ligação tripla. O alcadieno, os dienos apresentam duplas ligações conjugadas. As duplas ligações conjugadas. Os ciclanos são compostos cíclicos. Os ciclenos são compostos cíclicos com uma insaturação ou mais. Aromático vai apresentar pelo menos um núcleo de benzeno. Lembrando que benzeno é esse composto, um anel de 6 membros, onde você tem duplas ligações que se alternam. Então, esse seria a característica do nosso benzeno. Então, esse seria os hidrocarbonetos, né? Composto pelos alcanos, somente ligações simples. Os alcenos têm pelo menos uma ligação dupla. Os alcinos, pelo menos uma ligação tripla. O alcadieno, uma ligação ou duas ligações duplas conjugadas. Os ciclanos, nós vamos ter compostos cíclicos. Os ciclenos, compostos cíclicos com uma insaturação. E o aromático, nós vamos ter pelo menos um composto que tem um núcleo de benzeno. O próprio benzeno é um aromático. Nós temos também agora as funções oxigenadas, que são elas os álcoois, o enol, o fenol, os aldeídos, as cetonas e os ácidos carboxílicos, os ésteres orgânicos e os éter. Então nós vamos ter essas funções oxigenadas. Álcool. Qual é a característica principal do álcool? Hidroxila, esse OH, conectada, ligada a um carbono que seja saturado. Saturado, o que quer dizer que somente tem ligações simples. O nosso exemplo mais comum é o etanol. Etanol, o álcool combustível, né? Também presente nas bebidas alcoólicas. O enol, qual a diferença do álcool para o enol? A única diferença aqui do álcool para o enol é que o carbono ele é insaturado. O carbono a qual a hidroxila está ligada a ele é insaturado. Então esse carbono é insaturado, apresenta uma dupla ligação. O fenol é um núcleo aromático onde você vai ter uma hidroxila ligada a esse grupo aromático. Então, assim, não há muitas características a ser passadas por cada uma dessas funções orgânicas para que se identifique dentro de uma molécula. O que nós temos que fazer
é treinar e memorizar como é a disposição desses átomos, desses grupos funcionais nas moléculas. Veja que nesses casos do álcool, enol e fenol, ambos, todos têm como característica principal a hidroxila, mudando apenas as características secundárias, que seria para os álcoois um carbono saturado, para o enol um carbono insaturado, para o fenol uma hidroxila ligado a um grupo aromático, a um núcleo aromático. Aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres orgânicos vão apresentar um grupo chamado de carbonila. Esse grupo aí circulado em preto. A carbonila vai aparecer nesses 4 grupos, 4 funções orgânicas, certo, professor? E o que vai diferenciar uma da outra? Vamos lá. Nos aldeídos, essa carbonila, ela é o carbono terminal do aldeído. Então, a carbonila é o carbono terminal, esse C-O, e como característica secundária, podemos dizer, nós vamos ter esse hidrogênio ligado a essa carbonila. Então, é memorizar bem esse grupo aqui que estou destacando do seu lado direito do vídeo. Então, esse C-OH caracteriza o grupo aldeído. A cetona também tem a carbonila, só que essa carbonila ela está entre 2 cadeias orgânicas, certo? Elas podem ser longas ou curtas. Então, a característica marcante da cetona é a carbonila entre 2 cadeias orgânicas, Então, essa carbonila entre essas 2 cadeias orgânicas é característica das cetonas. Olha só, aqui nesse exemplo do lado, nós temos 2 cadeias orgânicas. Neste caso, nós temos 2 cadeias do tipo metil. Certo? Entendi como é que funcionam as cetonas. Vamos para a próxima. Os ácidos carboxílicos. Qual é a característica dos ácidos carboxílicos? A característica principal dos ácidos carboxílicos é apresentar a carbonila e junto a ela nós vamos ter também uma hidroxila. Então, ao carbono da carbonila, você tem um grupo hidroxila conectado a ele. Então, nós vamos ter esse grupo aqui destacado do seu lado direito do vídeo, certo? Então, esse C-OH caracteriza-se os ácidos carboxílicos. Por que ele é ácido? Porque esse hidrogênio da hidroxila em meio aquoso, ele é liberado, Então, por isso que esses compostos eles são ácidos. Então, nós temos que ter em mente que esse C-OH, esse grupo orgânico aqui, nessa disposição espacial, caracteriza a minha função ácido carboxílico. Os ésteres orgânicos vai diferenciar dos ácidos carboxílicos por apenas um único detalhe. Então, um único detalhe. Se eu conheço os ácidos carboxílicos, é muito mais fácil de se identificar um éster orgânico. Como, professor? Olha só, o grupo éster é muito parecido com o grupo ácido carboxílico presente aqui nos ácidos carboxílicos. Qual é a diferença aqui? Se você for bastante atento aos detalhes, nós temos que esse H ele é substituído por um grupo R qualquer. Então, esse H é substituído por um grupo R qualquer, um grupo R orgânico. Então, nós temos essa substituição desse grupo R. Então, isso caracteriza um éster orgânico. Os ésteres eles têm a capacidade de oferecer
o flavor a certos produtos industrializados, né? Eles imitam bastante as essências de algumas frutas, por exemplo. Certo, então nós já estudamos agora, vamos retornar ao início. Nós já estudamos as funções que contém a hidroxila como característica principal, álcool, enol, fenol, a carbonila como característica principal, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster orgânico, e agora falta uma das últimas funções oxigenadas, que é o éter. Existem os ésteres e existem os éteres. O éter é caracterizado por um oxigênio que está intercalado, está entre duas cadeias orgânicas. Isso implica que nós vamos ter um heteroátomo. Então a função éter é caracterizada pelo heteroátomo oxigênio presente entre duas cadeias orgânicas. Observem aqui bem do lado. Nós vamos ter duas cadeias orgânicas aqui intercaladas entre esse oxigênio, caracterizando assim um heteroátomo. Então não é uma cadeia heterogênea. A cadeia do éter é sempre heterogênea, não é uma cadeia homogênea. Perdoem. No éter, nós não temos uma cadeia orgânica homogênea, nós temos uma cadeia orgânica heterogênea. Os haletos orgânicos, nós vamos ter as características de que nós vamos ter a substituição de um hidrogênio, ou mesmo no grupo hidroxila, pelo flúor, pelo cloro, pelo bromo, pelo iodo. São os haletos. Os nossos haletos: flúor, cloro, bromo e iodo, lá do nosso grupo 17 da tabela periódica, certo? Então os haletos orgânicos, os haletos de ácido, nós vamos ter a hidroxila, observa bem, a hidroxila substituída pelo flúor, pelo cloro, pelo bromo, pelo iodo. E os haletos de arila seria a substituição de um hidrogênio pelo cloro, pelo flúor, pelo bromo e pelo iodo, num núcleo aromático. Então essas são as características de nossas funções orgânicas oxigenadas e dos nossos haletos orgânicos. Vamos para as funções nitrogenadas, né? As nossas funções nitrogenadas são bem poucas. Então nós vamos ter aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilos e isonitrilos. As aminas é caracterizada pela substituição de um hidrogênio da amônia. Então você tem a amônia com seus 3 hidrogênios, né? Vou fazer uma fórmula plana aqui. Você tem os 3 hidrogênios da amônia. Um desses hidrogênios, ou mesmo até mesmo os 3, é substituído por um radical orgânico. Então, quando isso acontece, quando eu tenho a substituição de um ou de mais de um desses hidrogênios da minha amônia, eu vou ter a formação de uma função orgânica chamada amina. Então, a partir da substituição de um hidrogênio da amônia por um radical orgânico, nós vamos ter aparecimento da função orgânica conhecida como amina. Quando você tem que a amônia se introduz em um grupo ácido carboxílico, por exemplo, nós temos a seguinte situação aqui embaixo: RC dupla O, carbonila, né? Num ácido carboxílico, geralmente nós teríamos OH. Se eu substituo esse OH, né, se ocorre uma reação orgânica e troca-se esse OH por um grupo NH2,
lembrando que aqui eu tirei um hidrogênio da minha amônia, né? E substituo por um grupo OH2, passando a ser da seguinte forma: R, onde esse R quer dizer qualquer grupo orgânico, dupla O. Agora, em vez da hidroxila, nós temos o grupo NH2. Nós passamos a ter o que nós chamamos de amida. Então, substituiu-se a hidroxila pela amônia com um dos seus hidrogênios substituídos, presente também aqui a carbonila, nós temos a função amida. Então, a amina seria a substituição de um grupo orgânico entrando aqui no lugar de um dos hidrogênios da amônia, ou até mesmo de 3 hidrogênios da amônia, pode acontecer isso, né? Uma amina trissubstituída. E no caso das amidas, nós vamos ter a introdução desse grupo NH2 da amônia em um grupo anteriormente que era ácido carboxílico, né? Conteve sua hidroxila substituída pelo grupo NH2. Então, isso aqui caracteriza a minha amida. Os nitrocompostos vão ser caracterizados pelo grupo NO2 inseridos em um grupo orgânico R qualquer. Então, esses caracterizam-se os nitrocompostos. Os nitrilos é caracterizado pela introdução do CN ou do cianeto. Antes HCN, agora apenas esse grupo CN quando introduzido. Então esse hidrogênio ele é substituído por um radical orgânico. Então é chamado de nitrilo. Os isonitrilos seria esse grupo C aqui, né? O carbono trocado a posição com o nitrogênio. Então caracteriza a função isonitrilos. Ficaria dessa forma. Então isso aqui seria o isonitrilo. Então essas seriam nossas funções orgânicas. Agora vamos identificar essas funções orgânicas dentro de algumas poucas moléculas que eu havia anteriormente separado. Então aqui nós temos a imagem do colesterol, né, que dentro do nosso organismo é precursor da testosterona, do estradiol e da progesterona. Então testosterona, hormônio masculino, estradiol, hormônio feminino, assim como a progesterona. Então vamos lá. Qual é a primeira função orgânica que é possível identificar aqui no composto acima, do colesterol, né? Então aqui a primeira função orgânica que nós percebemos é a função orgânica álcool. Por que, professor? É álcool. Olha só, nós vamos ter um hidroxilo ligado a um carbono aqui saturado. Esse carbono, olha, tem somente ligações simples, certo? Então essa seria a nossa função álcool. Não é a única presente aqui, a restante seria somente carbonos e hidrogênios, né? Nós temos uma dupla ligação aqui. E aí nós temos apenas aparecimento da função álcool. Na testosterona, nós vamos ter aparecimento de algumas outras funções orgânicas. Então nós continuamos com a função álcool, hidroxila ligado a um carbono completamente saturado. E nós vamos ter também o que é isso daqui, pessoal? É uma cetona, nossa carbonila entre dois grupos R's quaisquer aqui. Então essa daqui caracteriza a nossa função cetona.
Então, na testosterona, nós vamos ter a função álcool e vamos ter a função cetona. No estradiol, nós vamos ter uma função denominada o quê? Denominada fenol. O fenol caracteriza-se pelo que? Hidroxila ligado a um núcleo aromático, onde eu tenho aqui, ó, 3 duplas ligações que vão se alternar. Nós temos também aqui a função álcool no estradiol. Então, nós vamos ter fenol e álcool, né? Na progesterona, que é que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar aqui uma carbonila, consequentemente caracterizando nessa situação um grupo também cetona. Nós temos essa outra carbonila aqui que caracteriza também um grupo cetona. Por quê, professor? Porque essa ramificaçãozinha aqui, ó, esse tracinho aqui é na verdade um grupo orgânico, né? Um grupo CH3 que está de forma implícita aí. Então nós temos aqui praticamente identificamos cetona, álcool e fenol. Veja que não há uma dificuldade muito grande, eu apenas tenho que treinar os olhos para poder identificar essas funções orgânicas. Então essa daqui de baixo um pouquinho mais complexa, né? Nós vemos agora aqui algumas funções nitrogenadas. Quais são essas funções nitrogenadas? Aqui, olha, aqui você pode pensar a princípio que é uma amina, mas na verdade é uma amida. Vou desenhar aqui do lado para vocês perceberem isso. Olha só, C duplo O, N, né? Esse N, só que ele está com seus outros, o grupo N, né? O nitrogênio está com seus 2 outros hidrogênios substituídos por cadeias orgânicas. Veja, isso daqui, se eu trocasse esse N por um grupo OH, caracterizava a minha função ácido carboxílico. Não é isso? Então, se eu trocasse aqui por um OH, é um ácido carboxílico, mas não é o caso. Então, se eu fizer essa troca, formaria um ácido carboxílico, mas não é o caso aqui, né? Não é o caso de eu fazer essa troca, né? Eu fazendo essa troca, eu observaria que formaria esse ácido carboxílico. Por consequência, como esse OH está substituído por esse nitrogênio, isso daqui caracteriza minha função amida. Então, tudo isso daqui é a minha função amida. E essa função aqui, professor, nós vamos ter os 3 hidrogênios da amônia substituídos por cadeias orgânicas. Nesse caso, nas proximidades desse nitrogênio, nós não temos nenhuma carbonila. Por consequência, isso daqui não é uma amida, é uma amina trissubstituída. Da mesma forma, acontece aqui. Nós vamos ter também uma amina, pois na proximidade dela não há um grupo carbonila, certo? Então é desta forma que se identifica as funções orgânicas nos compostos, ok? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.